Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de introduções à engenharia de dados. E como a gente está falando de engenharia de dados, a gente precisa falar sobre o que é dados, seus tipos, né, e alguma coisa em relação ao fluxo de dados de acordo com esses tipos. Primeiro a gente precisa entender que dados são o registro de algum fenômeno, de algum fato. Então, existe algum tipo de fenômeno, algum fato que a gente está monitorando, que é importante para nós, para a gente saber, né, e esse fenômeno é registrado de alguma forma. Quando ele é registrado, quando ele é armazenado no formato de dados. Esses dados eles podem ser de diversas formas, né? Mas existe um paradigma que é o mais utilizado para classificar os tipos de dados, né? Que é segundo a sua estrutura. Então, segundo a sua estrutura, a gente pode classificá-los como dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Os dados estruturados são aqueles que têm um formato organizado e pré-definido, seguindo um esquema fixo. Então, eles são tipicamente armazenados em tabelas com linhas e colunas, onde cada coluna representa um atributo e cada linha representa uma entrada de dados. Esse é o tipo de dado tradicional, é como nós vínhamos organizando os nossos dados, né, há muito tempo. Os dados estruturados normalmente eles obedecem esquemas, né, esquemas, que são basicamente a arquitetura desses dados, de como eles se organizam. Então lá em modelagem de dados a gente vai desenhar, né, a arquitetura desses dados, como eles se organizam, e os dados estruturados eles precisam obedecer a essas conformações específicas, né, que é basicamente a estrutura deles e por isso eles são denominados dessa forma. A gente também chama de dados tabulares, né, pode chamar também de dados tabulares, porque eles obedecem a essa característica, né? Você tem as colunas, você tem as linhas representando ali os exemplos, né? As colunas um atributo. Esses dados podem ser organizados também por linha e coluna, né? No caso a linha representando o atributo, coluna representando os exemplos, mas basicamente o que você tem que focar é que os dados estruturados, eles obedecem a essa estrutura pré-definida. Então alguém tem que primeiro definir a estrutura desses dados para só então você alimentar esses dados. O outro tipo de dado é o que a gente pode chamar de dados não estruturados. Dado não estruturado é tudo aquilo que não tem uma estrutura pré-definida. Isso significa que ninguém precisa ir ali e definir um esquema, uma arquitetura para esses dados, definir tamanho para esses dados, né? Um tamanho de atributos, um tamanho de determinado aspecto dele, porque ele vai variar. Isso não significa que dados estruturados não têm uma estrutura estacional de representação. Tá? Não se engane com isso. Mas é que, basicamente, ele não é representado por atributos pré-definidos, com domínios pré-definidos. Então, eles podem ter formatos diversos, né? Então, texto, áudio, vídeo, imagem, documentos, né? Então, aqui está uma gama, né? Pode ser um PDF, pode ser um arquivo binário, pode ser um vídeo, né? Pode ser uma apresentação. Então, perceba, né? Existe uma representação computacional desses dados, mas não existe uma estrutura pré-definida de atributos, né? Com seu determinado domínio, seu determinado tamanho, né? Ele tem uma plasticidade maior, tá? Então esses são os dados não estruturados e eles estão no cerne aí do que a gente chama de Big Data, né? O Big Data ele trabalha, a grande maioria, com dados não estruturados, não só, mas principalmente. E com certeza é aquele que demanda mais trabalho do engenheiro de dados, né? Justamente por ele não ter essa pré-definição. Além disso, a gente pode colocar um meio termo, né? Que seria o semi-estruturado. O semi-estruturado é aquele que ele tem uma estrutura, essa estrutura ela é pré-definida, mas ela tem algum grau de variabilidade dentro desses atributos que são pré-definidos, né? E aí, dois exemplos, né, como por exemplo o XML e o JSON. E aí aqui embaixo está um exemplo, né, de como esses arquivos se apresentam. Perceba, né, que no caso do XML é uma linguagem aqui de markup que a gente chama, né, de tags. Então são exatamente as estruturas dele, né? Você tem inclusive aqui uma questão de hierarquia, né? Dentro da tag aqui endereço, você tem CEP, cidade, bairro. Então, existe uma estrutura organizada, pré-definida, certo? Em que os dados vão se organizar. Mas perceba, você pode ter diversas estruturas de CEP, o nome da cidade, então, vai ser variada. Além disso, o JSON, né? O JSON, essa estrutura também que vai ser organizada, que tem uma hierarquia própria ali. E aí, a gente tem, em relação ao fluxo de dados, algumas diferenças, né, específicas de acordo com esse tipo de dados que nós acabamos de ver. Então, no caso dos dados estruturados, o fluxo de dados ele vai acabar seguindo um caminho melhor definido, né, e organizado. Os dados são tipicamente armazenados em banco de dados específico para esse tipo de dados, né, sistemas específicos para dados estruturados, e o pipeline normalmente segue um padrão de pipeline
ETL, né? A gente já viu a diferença do ETL e do ELT. Se você não viu, né, é porque você não está inscrito no canal, tem que se inscrever, tem que ver os vídeos, né, do início ao fim, de maneira sequencial para ajudar no entendimento, né, dos termos. Isso facilita o aprendizado, né? Então, os dados estruturados normalmente eles podem, né, seguir esse padrão ETL, é muito mais comum, já que os dados estruturados é a forma tradicional de se trabalhar, né, com os dados, armazená-los. Já os dados não estruturados, eles acabam, pela própria natureza deles, ser um pouco mais desafiador, e aí o fluxo de dados ele acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, e aí um padrão, né, um pipeline ELT acaba sendo muito melhor devido às várias características que a gente viu no vídeo anterior, porque ele vai dar uma flexibilidade, ele vai dar uma escalabilidade melhor para esse processo, para esse pipeline, que combina muito melhor com os dados não estruturados, tá? E os dados semi-estruturados, eles também precisam normalmente de algum tipo de processamento, e esse processamento acaba exigindo um pouco mais de complexidade, um pouco mais de conhecimento específico sobre a natureza desse tipo de dados, já que a gente acabou de demonstrar, eles têm ali inerentemente a esses dados uma hierarquia, né? Um esquema que se organiza de uma maneira mais específica e tem também, claro, o seu aspecto de variabilidade. Né? A parte não estruturada desses dados também está presente ali. Isso acaba atribuindo um grau ali de complexidade um pouco maior para as transformações, né, de dados semi-estruturados. Então, para esse vídeo foi isso, né? Nós falamos aí dos tipos de dados, as características em relação ao seu fluxo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.